Olá a todos que estão me assistindo. Desde já agradeço a atenção. Meu nome é Mariana Isabelle Valentim, eu sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas pela UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E hoje eu estarei apresentando o trabalho realizado por mim e por minha colega de mestrado e de formação, Gabriela Dalzotto Mazzucci, e orientado pelos professores da UTF-PR, Dr. Danisley Bertoni e doutora Lia Antiqueira. O título do nosso trabalho é Três Robôs, animação como subsídio do pensamento científico atrelado à educação ambiental e ao conceito de vida. Para introduzir ao tema da nossa pesquisa, a gente precisa pensar, especialmente sobre esse período pós-pandêmico que estamos vivenciando, A gente está vendo uma necessidade grande de adaptar o ensino às demandas dessa sociedade cada vez mais tecnológica, informatizada. Idealmente, a educação e os avanços tecnológicos, eles possuem o objetivo comum de contribuir para solucionar problemas que assolam a humanidade, só que o que tem sido observado é uma situação um pouco paradoxal, onde a gente vê bastante desinformação, bastante manipulação e estímulo de comportamentos muitas vezes destrutivos, como o consumismo, perpetuação de preconceitos, de ideias segregativas, E muitos pesquisadores demonstram como essa indústria cultural, que agora também é digital, é capaz de construir o caráter humano. Brioche, por exemplo, descreve em sua obra, quando fala sobre o adolescente e a internet, como a cultura contemporânea ela é influenciada pela mídia, Ele descreve ele faz essa metáfora. As fantasias do mundo virtual são os alimentos industrializados para o espírito pós-moderno, são gostosas, fáceis de serem assimiladas, porém com alto potencial para insuflar a alma de banalidades e desconectá-la da experiência de sua própria vida. Então, por que não utilizar desse poder midiático para estimular pensamento crítico, para estimular valores sociais positivos, Como, por exemplo, os valores da sustentabilidade. Como membros ativos dessa realidade, compete aos educadores não apenas questionar, mas também estimular o pensamento sobre os valores difundidos pelas mídias. Algumas mídias artísticas e disruptivas que propiciam uma reflexão acerca de cenários que, embora ficcionais, elas conseguem retratar de forma eficaz ideias e situações reais, o que possibilita a sua utilização com um propósito transformador na educação. Então nós formulamos essa hipótese de que o episódio Três Robôs, da série Love, Death Robots, ele pode proporcionar uma reflexão sobre temas importantíssimos dentro do ensino de biologia e pode ser utilizado em sala de aula, seja no ensino básico ou no ensino superior. Resolvemos então utilizar a técnica de análise de conteúdo, que é do Labov e do Waletsky, que é uma técnica de abordagem qualitativa, é uma técnica de abordagem qualitativa que dá a liberdade para a gente interpretar os elementos de uma construção, seja ela uma construção literária, uma construção documental, ou nesse caso, uma mídia digital. Moraes afirma que, independente do formato de mídia, a análise de conteúdo irá colaborar com a construção do pensamento crítico, pois possibilita o atendimento de inúmeras necessidades de pesquisadores envolvidos na análise de dados de comunicação, especialmente aqueles voltados a uma abordagem qualitativa. Para Bolivar, Domingo e Fernandes, os humanos praticam narrativas o tempo todo, para expressar a sua identidade. O uso da pesquisa narrativa na educação tem um caráter interdisciplinar que colabora com o ensino significativo. Esses autores, eles dizem que a análise do conteúdo ela deve ser realizada em 3 etapas, que é a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Na etapa de pré-análise, nós selecionamos o nosso objeto de estudo, que é esse episódio específico, Três Robôs. Ele é uma animação bem curta, tem aí aproximadamente 12 minutos. A faixa etária mínima desse episódio é 16 anos, então é voltado para um público jovem e jovem adulto, A narrativa ela é centrada na aventura de 3 robozinhos,
em um mundo pós-apocalíptico, né, onde os humanos já foram extintos. Esse primeiro robozinho com formato mais geométrico, ele possuía, na época que ele exercia a função aos humanos, ele possuía a função de assistência, então ele era uma enciclopédia. O robozinho do meio, ele possuía a função militar. E o último robozinho ali, o menorzinho, ele tinha a função de babá, quando exercia a função aos seres humanos. Esse episódio possui uma grande riqueza em detalhes, e esses detalhes nós categorizamos em 3 unidades temáticas, de acordo com a metodologia adotada. As 3 unidades temáticas que nós escolhemos são vida vegetal, ausência de vida humana, conceito científico da origem da vida, morte e ancestralidade, e consequências das ações antrópicas no meio ambiente. A primeira unidade temática, ela possui elementos do decorrer de todo o episódio, né? Mas algo muito contrastante aparece já nos primeiros segundos do episódio, porque ele começa com uma atmosfera mais sombria, mais escurecida, com sons robóticos, com a ausência da vida, mas logo essa atmosfera é substituída por uma cidade cheia de vegetação, dominada pela vegetação, e pelos 3 personagens que esbanjam carisma, né? Então, em seus segundos iniciais, há a predominância de um cenário acinzentado e sem vida, mas logo o plano é expandido e é demonstrado uma cidade dominada pela vegetação. A segunda unidade temática que a gente explora traz à tona as discussões sobre a extinção do ser humano e a permanência da sua criação, né, dos robôs, que eles continuam vivendo de forma autônoma apesar da nossa ausência. Traz esse paradoxo criador-criatura. Ele aparece já nos primeiros segundos de animação, apresenta-se uma atmosfera sombria, onde um ser robótico casualmente destrói um crânio humano ao caminhar pelos destroços. Além disso, a gente vê todo o episódio, no decorrer de todo o episódio, é escancarado a representação da morte, né, com esqueletos humanos que morreram nas mais diversas situações. Os robôs comentam sobre essas mortes a todo momento, né? Inclusive em um dado momento os robôs apresentam medo de morrer, né? Uma característica bem antropomorfizada. Como a gente sabe, a representação, o esqueleto humano é uma representação da morte, né? Um arquétipo universal. É um psicopompo ali, uma entidade que permeia os eventos significativos da vida humana e também pode gerar essa questão da discussão. Os robôs, eles são extremamente antropomorfizados, eles demonstram emoção, demonstram bom humor, e eles realizam até de forma lúdica discussões sobre o conceito de organismo, né, do que é vivo. Nesse momento a gente faz uma ligação das expressões que eles utilizaram com o conceito de vida autopoética, né, conceito esse que atribui ao ser vivo a capacidade de criar a si mesmo, de se eternizar, né, de se autorreproduzir por conta do seu próprio metabolismo, né. Segundo a teoria geral dos sistemas, o organismo vivo é um sistema autopoético que realiza a autorreprodução e depende de modo exclusivo das operações internas. Nas palavras de Queiroz, Lowell e Goodwin, sistemas vivos são autopoéticos, isso é, se mantêm enquanto as máquinas não são, né? Então é aqui que a gente pode criar esse ponto de partida da discussão do que é vivo e o que não é vivo, né? Vale a pena também trazer nesse momento a questão das inteligências artificiais, que trazem essa novidade, né, os sistemas autônomos, estruturalistas, até qual nível a tecnologia é capaz de reproduzir a natureza, né? É uma reflexão que se faz cada vez mais importante. Na obra Computação, Cognição, Semiose, né, de Queiroz, Lowell e Goodwin, os autores eles argumentam que a inteligência artificial, por possuir um caráter estruturalista implícito, ele apresenta uma autonomia que faz com que a animação não pareça tão longe da realidade. Na série também são mencionados 2 conceitos muito conhecidos sobre a origem da vida. Em um dado momento, a robô menciona que os humanos acreditavam numa entidade superior, né, no criacionismo, mas também fala que a teoria mais aceita cientificamente era a sopa primordial, né? Que ela se refere como uma sopa bem quente. Na terceira unidade temática de discussão, a gente discute um pouco sobre
como a série aborda as ações humanas que contribuíram para a própria extinção do ser vivo, do ser humano, né? E também traz a discussão o pensamento de Lovelock, com a teoria de Gaia, né? A teoria de Gaia que admite que a Terra seria um organismo vivo como um todo, né? Então uma abordagem um pouco mais holística. Tanto aqui quanto na primeira unidade, a gente pode discutir sobre a permanência da vida na Terra, sobre a adaptação do ambiente à ausência do ser humano, sobre qual é a nossa semiótica em relação, ou a semiótica dos alunos em relação ao mundo pós-humano, né? A Terra viveu tranquilamente por anos sem a nossa presença e continuará existindo sem nós, como diria o Leonardo Boff. No final do episódio, a gente tem uma frase bem interessante dita por um dos robôs. Essa robô tem um discurso extremamente literal e lógico, mas mesmo assim ela nos remete lá os primeiros manifestos ambientalistas, como por exemplo a Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que foi um manifesto científico, mas também foi poético, também foi humano, né? Então o que o robô disse foi assim: foi a própria arrogância humana, foi a própria arrogância que destruiu seu reino, a crença de que eram o pináculo da criação, fez com que envenenassem a água, acabassem com o solo e sufocassem o céu. Não foi necessário nenhum inverno nuclear, apenas um outono longo e desatento do seu próprio ego. Eles falam isso enquanto estão encarando uma antiga bomba nuclear, que é tida pelos robôs como um elemento de paisagem, um elemento simplesmente um objeto ali turístico, né? E por meio dessa análise a gente pode concluir que existem vários elementos, né, contidos dentro da narrativa fictícia que podem ter um grande valor semiótico para a representação de ideias e conceitos abstratos. Foi observada a presença de numerosos tópicos que condizem com o ideal da sustentabilidade pregado pela educação ambiental, e diante de uma atualidade informatizada na qual o pensamento crítico e criativo são armas contra a desinformação, Três Robôs é uma das muitas mídias artísticas subversivas que possuem o potencial de estimular a reflexão por meio de críticas inteligentes em um tom bem-humorado. Essas foram as referências que eu utilizei na minha apresentação e eu agradeço mais uma vez a atenção de todos.